Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação: Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Rejane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e esporte com Wellington Nardes. Produção de Vanessa Banks. Está no ar. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM. E esse é o Jornalismo com Credibilidade da Mais FM, o programa Jornalismo em Revista. Mais informação, mais reportagens para você. Boa noite, Rejane. Boa noite, Charles Henrique. Boa noite, a nossa convidada fixa especial aqui do programa. Quais são, ou qual é o seu destaque dessa semana que passou, Rejane? Olha, eu tenho um destaque bom e um ruim. Vocês escolhem. Charles, qual você quer? O melhor ou o pior? Olha, vamos começar com o pior. O pior. Vamos começar com o Fiquei pior. muito impressionada, caros colegas, com aquela notícia dessa semana de duas adolescentes de 13 e 14 anos que foram apreendidas ontem, apreendidas mesmo, porque elas são menores, então elas não são presas, na região metropolitana de Recife, porque elas são acusadas de terem colocado veneno, chumbinho, em biscoitos que foram enviados para uma outra menina que elas não gostavam muito, tinham alguma rusga com essa menina. Só que o menino que foi levar o biscoito resolveu comer o biscoito e morreu. Quer dizer, a menina teria morrido. Enfim, quem morreu foi o menino. O que me impressiona nisso é que tem gente que vê novela, vê filme, vê algumas coisas, gente muito jovem às vezes, e entra numas coisas de querer fazer aquilo realidade, né, gente? Vamos ter cuidado. Duas adolescentes, 13 e 14 anos, agora vão ter que ser responsabilizadas pela morte de um outro menino. Olha que absurdo. E possivelmente era uma briguinha de escola, né, Marcão? Alguma coisa sei lá, não gostou de alguma coisa. Olha que absurdo, que perigo isso, A gente vai falar aqui durante o programa dessa questão envolvendo crianças, envolvendo comportamento humano, e a gente se assusta com essas histórias, e realmente parecem histórias que são influenciadas pela TV, pelo filme, pelas histórias. Pô, e é uma coisa até que a gente até fica meio assustado, né? Pois é, eu li nos sites, Terra, G1, enfim, né, falando que elas saíram de casa e foram comprar chumbinho, olha só. Eu não sei nem se eu saberia sair, em que lugar eu compraria isso para colocar num biscoito. Quer dizer, olha entende? Eu fico preocupada, pensando, meu Deus, pelo amor de Deus, quem estiver nos ouvindo que tem idade qualquer, violência nunca, nada justifica uma coisa dessas, assim, um absurdo total. A notícia boa, assim, ó, eu até trouxe porque eu até lembrei dos tempos da Mais, quando eu fazia o radar, aqui a gente falava sempre, era uma das lutas que a gente tinha no jornalismo, o parque, o sonhado parque, a gente queria o parque real. Ana Paula Peixe, às vezes eu participava do audioblog, ela falava, e o parque? A gente brigava muito, cobrava muito isso, vocês continuam com essa luta, né? E hoje eu fiquei super feliz como joinvilense, porque alunos das escolas municipais, junto com o prefeito, o pessoal do IPUJ, a Roberta, né, o Marquinhos, que é o secretário de Educação, foram plantar 200 árvores lá no Parque da Cidade, que é um parque que já está quase pronto, 70% da obra está pronta, segundo o IPUJ, o parque está andando, o sol tem ajudado, quer dizer, lá pela primavera teremos o nosso parque com árvores, são pequenas ainda, porque parque tem árvore, né? Mas parque tem que ter árvore. Pois parque é, eu sempre ficava não... meio assim, pô, cadê a árvore? Agora já tem 200 árvores lá, que vão crescer e com certeza os nossos filhos verão árvores, e é um dos primeiros parques que parece que definitivamente se torna concreto, assim, pra mim, verdadeiro, tá quase, falta pouquinho. A gente ouviu a Roberta hoje até falando da questão dos outros parques, a parte do parque do Morro do Boa Vista, Portal do Mar, Portal do Mar, como é que estão os andamentos, mas saindo um parque já é um alívio. Uma grande vitória. E a gente eu observo principalmente isso, e a gente tem críticas com o governo Carito Médici, muita gente tem, e acabamos de passar aí por uma greve muito difícil, mas a gente passa nessas praças reestruturadas, por exemplo, a praça lá de Floresta. Sim. Tiradentes. Passei lá, praça Linda, lotada no sábado. maravilhosa. A própria praça do Calceteiro Reformado, passa lá, tá sempre lotado. A praça do Boa Então Vista. isso mostra que as pessoas querem lugar para caminhar, querem lugar para se divertir, querem lugar para levar seus filhos. Isso aí é uma carência de Joinville, uma carência histórica de Joinville, né? E é bacana porque já foram 25 praças, né, remodeladas, refeitas, reorganizadas, algumas feitas novas, mas assim, quer dizer, são espaços que a gente vê que a comunidade se joga efetivamente para lá, com criança, com bicicleta, com velhinho, com todo mundo. E essa comunidade tem que preservar esses locais. Ajudar, tem que ajudar a preservar, porque não adianta lá vir um moleque lá e quebrar o balanço, quebrar a cadeira, tem que ajudar a preservar. A comunidade agora tem que fazer seu papel e comunicar, porque depender também
do poder público para sustentar isso, aí a gente vai acabar daqui 1, 2 anos, essas praças estão todas destruídas. Então agora, claro, o destaque da semana é o fim da greve, com toda certeza, após 40 dias. A greve acabou hoje, os servidores foram para estado de greve. Ficamos aqui no jornalismo, não é, Marco? 40 dias cobrindo todas essas questões em loco, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. Estivemos ao vivo em várias situações. Mas eu me faço uma pergunta: por que os servidores, o sindicato, não entrou em estado de greve antes da greve em si? Porque isso qualificaria a negociação e a população não sofreria tanto. Abrindo um estado de greve, você diria para a prefeitura: nós estaremos em greve a partir do dia tal, se não tiver uma negociação. Com a entrada direto na greve, ficou uma intransigência dos dois lados, e quem perdeu foi a sociedade joinvilense. Quem ganhou? Ninguém ganhou nessa história. Ninguém ganhou. Porque a prefeitura teve um desgaste político, a Câmara de Vereadores também teve um desgaste político, porque ela não precisava entrar nessa história, ela poderia muito bem lavar as mãos, porque quem decide o aumento e quanto será o aumento para o repasse para os servidores é o prefeito municipal. Então os vereadores não precisavam ter entrado nessa história, e os servidores também perderam, porque eles não terão a reposição da inflação ao fim de 12 meses. Porque não será totalmente retroativo essa reposição deles com a data base. Então, ao fim das contas, eles não terão como se fosse o repasse inflacionário que eles tanto lutaram. Então todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu, ninguém ganhou, e a sociedade de Joinvilense, a sociedade de Joinville foi a que mais sofreu com isso tudo, infelizmente. E a verdade foi dita durante a semana. Na semana nós ouvimos o juiz Davison de Mello aqui no 103 Notícias, ouvimos hoje a vereadora Tânia Berardi, ouvimos o presidente do sindicato hoje, toda semana, prefeito, a gente fez várias entrevistas, e eu acho que o que o prefeito Carlos conseguiu naquela reunião com os vereadores foi convencer os vereadores que a situação financeira da prefeitura realmente está ruim, e até vereadores de oposição, como Patrício Destro, Osmari Fritz, realmente recuaram e falaram assim, poxa, não dá. Regiane, na semana passada tu até abriu o programa conversando sobre essa questão da violência contra as crianças, né? Esse caso é um caso o que dizer sobre esse caso? Pavoroso, assim, com relação a esses pais que cometem isso, a gente não tem nem como julgar, porque devem ser pessoas doentes, com algum tipo nem tem explicação. Mas assim, como mãe e como mulher, eu fico pensando, essa criaturinha que aos 12 anos teve um filho do próprio pai, que foi violentada por muito tempo, eu digo violência no todo, né? O medo, a pressão, tudo que ela estava sofrendo. Nunca mais você consegue curar uma criatura dessas. Vai ser uma alma perdida, em sofrimento, porque pobre criatura, né? Que Deus tenha pena dela, porque, meu Deus, que a ajude. Agora eu fico pensando assim, a gente tem tantos casos, 10 só em Araquari no ano passado, a Shirley falou números aí super assustadores para Joinville, e a gente pensa que isso não existe perto da gente. Pelo amor de Deus, quem tem filho, mães, tomem cuidado. Se a filha conta alguma coisa, se o filho conta alguma coisa, hoje tem muitos casamentos já desfeitos que tem padrasto dentro de casa. Presta atenção, pelo amor de Deus, não deixa uma coisa dessa acontecer na sua vida, porque não tem cabimento. A gente ouve sempre as mesmas histórias. A filha ou o filho tenta falar pra mãe, a mãe fala, não, tá mentindo, e o padrasto ou o pai vai lá falar, tá mentindo, e você acredita nela. E aí depois se descobre, anos depois, esse tipo de coisa. Chega a me dar um ruim, Marcão. É um caso que embalou muito. Araquari é uma cidade pequena, uma cidade que as pessoas se conhecem, principalmente naquela região mais central ali da sede, como chamam de Araquari. Muita gente comentou nesse caso, muita gente abalada pelo caso. Você vê que conhece as pessoas, vê as pessoas circulando e tal, enfim. E isso, é um caso o cara era um cara bacana. Desestrutura toda a família, todas vamos ver qual que vai ser a pena do julgamento desse cidadão que também a consciência dele já vai puni-lo pro resto da vida, mas ele tem que pagar, tem que pagar de acordo com a lei também. Barbaridade, né? Parece coisa de cidade grande, assim, aquelas coisas de São Paulo, Rio que a gente não vê aqui, né? Coloca o pé pro motorista parar. Essa vítima que a gente já viu perdeu R$500, estava com o salário no bolso, ia entregar pra mãe e tal, e foi parado e não leva o carro, obviamente que o carro tá danificado por causa da roda, né? Que foi danificada pelas pedras, e leva o dinheiro, celular, que perigo também de um acidente, né, Marcão, de acabar acontecendo alguma tragédia, um acidente, né? que tá com criança dentro do carro, é muito perigoso. E a polícia, assim, teoricamente é fácil de identificar.
identificar isso, é preciso que a polícia tome uma providência. Quando eu ia para Itajaí, Marco e Rejane, o ônibus que eu ia foi atacado por uma pedra. E o motorista já estava orientado de não parar. Isso é, infelizmente era uma prática muito comum e que agora, pelo menos eu não vi mais reportagens sobre isso. E esse trecho, só para o pessoal ficar ligado, nesse trecho era quem vem de Florianópolis para Joinville, do sentido sul-norte, passa aquela entrada da rua Copacabana, entra a rua Copacabana ali onde tem a Gideon ali, bem pertinho de Joinville, onde tem a Gideon até a entrada aqui na área urbana de até na Joinville. entrada da Otto Cardef, onde a Shirley estava ali, então entre a Copacabana, na BR-101 entre a Copacabana e a Otto Cardef, a entrada da cidade, é nesse trecho que a polícia acontece. tem que ficar de olho, aí alô polícia, né? Exatamente. Charles Henrique, muito obrigado pela participação. Rapidinho, antes de encerrar, temos que falar do Festival Gastronômico rapidinho, podemos falar? Eu ia dar a voz da então tá, então fala. Não, eu queria agradecer a oportunidade e falar que finalmente a greve acabou, a cidade vai parar de sangrar um pouquinho e agora todos os servidores poderão trabalhar com seus direitos adquiridos, felizmente. E os chatos de plantão, Marcão, que eu vi que você colocou no Twitter assim, pô, a greve acabou, agora fazendo uma brincadeira pra relaxar. E aquele povo chato que eu nem vou falar, que malha todo mundo, usa a greve pra falar mal dos outros, pra xingar isso, pra xingar, né? Comprada, que a esse povo deve estar deprimido agora, né, Charles? Não tem mais como usar, brigar. E Rejane Gambim, muito obrigado pela participação. Obrigada, chefe. Obrigada. Nossa convidada especial. Com essa última dica aí do Festival Gastronômico, a gente fala de coisas ruins, mas também coisas boas e tem que parabenizar o pessoal da CDL jovem, lá o pessoal da Câmara da CDL também, Câmara Gastronômica, de Gastronomia lá da CDL, que organizaram o Festival Gastronômico, que vai ser lançado segunda-feira oficialmente, à noite no DOC. Exatamente, um abraço para o Arudo, que está até nos ouvindo, levou os convites hoje, entregou para todo mundo. O festival acontece de 1º a 17 de julho, que já me perguntaram por mensagem agora há pouco. Vai custar R$ 29,90 por pessoa, em 23 restaurantes. Olha que legal, 23 restaurantes, dá direito à entrada, prato principal e sobremesa. Olha a Joinville entrando assim no hall de cidade maior, também quero né? Convite. Festival Gastronômico, a gente leva você junto. Vamos junto, Charles. Muito obrigado, Rejane, Charles, Shirley Alves, que estava ao vivo. Muito obrigado por você, por ouvir o Jornalismo em Revista, que retorna na próxima sexta-feira aqui na Mais FM. Não esqueça, toda sexta tem Jornalismo em Revista aqui na Mais FM, das 6 horas da tarde até as 7 da noite. E o Jornalismo da Mais FM retorna na segunda-feira, às 7h15 da manhã e ao meio-dia com 103 notícias. Jornalismo em Revista. Você começa o fim de semana bem informado. Mais jornalismo, mais opinião, mais reportagens, mais entrevista. Apresentação: Marco Aurélio Braga. Comentários de Charles Henrique e Rejane Gambim. Reportagens com Shirley Alves e Esporte com Wellington Nardes. Produção de Vanessa Banks. Jornalismo em Revista. Mais informação com credibilidade na Mais FM.